político muito interessante. As eleições nos Estados Unidos, quando elas aconteceram, todo mundo esperava que o Joe Biden ele vinha com uma política melhor de boa vizinhança com todos os países. Sim. E não é bem isso que a gente está vendo. A gente tem expectativa de que no médio prazo a China vai passar os Estados Unidos em termos absolutos de PIB. Fato. Isso é 2028 vai acontecer. Ou menos, eu acho. Em termos relativos vai ser difícil. Porque a China tem sei lá quantos bilhões de pessoas, né? 1,8 já, né? Então os Estados Unidos têm o quê? 400 e poucos milhões de habitantes. Então imagina que ele vai ter que aumentar o PIB em, sei lá, 4 vezes para ficar o mesmo PIB per capita do que os Estados Unidos. Então, E a China vem crescendo 2 dígitos, né? Já Sim. faz uma década, né? É difícil. Vai diminuir um pouco esse crescimento percentual, porque antes a gente estava numa base bem baixa, né? E hoje a gente está numa base mais alta. Mas uma hora vai ter que acontecer de os Estados Unidos e a China sentarem e começarem uma política de ganha-ganha. Assim, a gente está chegando numa fase que está na política de perde-perde. Os dois estão perdendo. Esse problema comercial, essa guerra comercial que a gente está tendo, os dois estão perdendo. Quem que está ganhando nessa brincadeira? O Brasil. Por que o Brasil ganha? Porque o Brasil hoje é o maior produtor de soja do mundo, seguido dos Estados Unidos. O Brasil hoje é o terceiro maior produtor de milho. Quem que são os maiores? Estados Unidos e China. Então a gente está ali em Na termos briga de cachorro commodities, grande. junto com os grandes. E quem se beneficia dessa guerra comercial é o Brasil. Porque o chinês tem que comer. Da onde que vai vir essa comida? Se não vier dos Estados Unidos, está vindo do Brasil. China Então, não compra dos Estados Unidos. Nós não vamos vender para você. Então a gente sai daqui do Brasil, pode comprar, gente, à vontade. É isso. E aí existe um fator na precificação que muitas vezes a gente não leva em conta. A precificação dos produtos ela é bolsa. Só que existe uma variável que se chama prêmio porto. Essa variável é uma variável que a gente... ela pode ser positiva ou negativa para deixar o preço padrão em todos os portos. Então o preço da bolsa é padrão em todos os portos. Mas eu tenho porto que é mais eficiente, eu tenho porto que é mais ineficiente, eu tenho porto que é mais longe, eu tenho porto que é mais perto dos destinos. Então, por isso, eu posso estimular ou desestimular o produto e ir para determinados portos. Olha aí, rapaz. Então, por isso, eu tenho esse prêmio porto. Ele é um componente importante na precificação, porque o prêmio porto, o ano passado, por exemplo, ele chegou a ser $2 por saca de soja. Nossa, é dinheiro demais. Entendeu? É dinheiro demais. Então, a precificação da soja, a precificação do milho, a precificação do boi, ela vai ser... preço das commodities nas bolsas, o prêmio porto, positivo ou negativo, e o custo de frete que eu tenho para tirar do interior e levar até o porto. Esse prêmio porto, às vezes, ele é ignorado pelos produtores, ele é ignorado pelo pessoal que faz conta, né? Às vezes você faz uma conta e fala assim, a relação de troca no porto. Mas peraí, a relação de troca em qual porto? Quando eu falo de barter, eu preciso trabalhar os preços no interior e a relação ali onde ele vai acontecer. Não adianta eu falar para você que a relação do fertilizante no Porto de Paranaguá é uma. Por quê? Eu tenho frete, eu tenho prêmio, eu tenho toda essa perca no meio do caminho. Então é muito importante a gente reforçar isso. O barter ele tem que acontecer em loco. Ele não pode acontecer... Se eu olhar e falar a melhor relação de troca que a gente já teve no Porto. Tá, mas e no Mato Grosso? E aqui? É outra em história. Goiás? E lá no Maranhão? Porque cada um desses locais, essa soja vai para um porto diferente, o fertilizante vem num porto diferente. Então a gente tem que olhar essa variável que muitas vezes é ignorada. Então não é só bolsa. Às vezes a gente vai ver a bolsa caindo e os preços se mantendo estáveis. Às vezes a gente vai ver a bolsa subindo e o preço caindo. Isso pode acontecer. Porque existem essas variáveis que a gente também não controla, mas que a gente tem que levar em conta na precificação e muitas vezes o pessoal ignora ela. E nós estamos falando aí de alguma coisa que pode ser até 10% do preço da commodity. É muita coisa. É muita coisa. Quando um produtor te procura, né? Procura a sua empresa, qual que é a assistência que você dá para esse produtor? Como é que funciona isso? Primeira fase é diagnóstico. É entender... Do negócio dele. Do negócio dele. É entender se o tamanho dele comporta ele fazer alguma operação que não seja troca, comporta ele atuar direto na bolsa ou não. Essa avaliação é você quem faz. Somos nós fazemos junto com o produtor. Isso.